E bora lá para a leitura do mapa numerológico da Cássia. Muito obrigado aí pela sua confiança. Vamos começar aí com os seus talentos e habilidades. Talentos e habilidades aí no mapa numerológico, você caiu aí na casa número 5. Talentos e habilidades na casa 5, na numerologia cabalística, significa que você é uma pessoa que tem bastante especialidade em várias coisas, só que principalmente em coisas que deixam você livre, com a sua criatividade em livre. Basicamente, o número 5 na numerologia cabalística significa aí pessoas que têm grande criatividade, grande poder pessoal para se expandir, para crescer nos talentos e habilidades. Então, basicamente, você é uma pessoa que vai ter muito sucesso em profissões ou realizando coisas aí na sua vida, onde você vai ser livre, sabe? Você vai ser livre para você fazer o que você quiser, fazer o que você desejar, sabe? Na questão da sua vida, do seu emprego, do seu trabalho, na sua vida profissional. Tá nada de ficar presa em situações aí na sua vida que travam e prendem aí você, sabe? Aqueles empregos monotórios, toda hora, todo dia, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, enfim. Aqui fala isso para você tomar cuidado aí com isso nessa questão, ok? Basicamente fala isso para você o seguinte: não fique preso a profissões que travam você, que impeçam você de exercitar a sua criatividade, o seu poder mental. Sabe, trabalhos em firmas, trabalhos que se você está naquela mesma rotina de trabalho, não. Você tem uma profissão, você tem talento para seguir profissões que te deixa você fazer livre e espontânea vontade em situações. Por exemplo, as profissões que eu anotei aqui para você são profissões que exigem mentalidade aberta, disposições para viajar ou experimentar culturas novas, profissões que treinam a sua mente, a sua capacidade de expandir, de colocar sua criatividade em prática. Por exemplo, ser dona do seu próprio negócio, ser autônoma, ter um próprio comércio seu onde você pode expandir a sua criatividade para realizar e fazer aquilo que você desejar. Então, profissões aí voltadas a isso, você vai ter um grande sucesso aí na sua vida, ok? Vamos falar sobre as primeiras impressões que as pessoas têm sobre você. Sabe quando você está conhecendo uma pessoa e qual que é a primeira impressão que fica sobre você? Quer saber o que significa? Vamos lá. As primeiras impressões que você passa para as pessoas quando conversam com você é que você é uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa. Então as pessoas elas têm uma visão disso de você ser uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, entende? As pessoas têm uma visão disso de você. Poxa, a Cássia é uma pessoa muito carinhosa. A Cássia é uma pessoa muito bondosa, sabe? Que tem uma compaixão enorme, que se importa muito com os outros. Então, sabe quando você conversa com a pessoa pela primeira vez ou quando a pessoa olha você assim de longe, é o que o seu semblante passa na vida das pessoas. Assim, poxa, essa mulher tem cara de ser muito bonzinha, tem cara de se importar demais com os outros, muito sentimentalista. Quando te olham de longe ou quando conversam com você, é basicamente essa visão aí que o pessoal tem sobre você, ok? Vamos falar agora sobre a questão aí de vocação profissional, né? Já falamos dos seus talentos e habilidades, onde que você tem talento e habilidade para ser criativa, com a mente expansiva. Só que vamos falar agora especificamente dentro da sua área profissional, tá bom? Também aqui na sua área profissional, você tem aí um talento e habilidade no número 5, ou seja, você tem o poder do 5 multiplicado 2 vezes. Como assim? Sabe tudo que eu falei agora sobre o poder do número 5? E você tem um poder de expansão, de realizar aquilo que você quiser? Pois é, só que imagina tudo isso que eu te falei no comecinho do vídeo, só que duplicado 2 vezes, entende? Basicamente, você tem um poder muito, mas muito enorme relacionado a isso. Então, toda profissão, todo talento e habilidade que você exercer dentro da profissão ou fora da profissão, que exercite a sua mente, a sua capacidade de ser quem você já tem grande chance de sucesso com isso. Mas agora duplica isso. Basicamente, eu vejo isso aí no teu mapa numerológico, tá? Vamos dar
mais exemplos aí sobre isso, tá bom? Carreiras que envolvam comunicação, carreiras que envolvam onde você pode ser você mesmo, agir de você mesmo, por exemplo, gravar vídeos, ter o seu próprio negócio, como eu disse para você, só que tudo isso multiplicado em 2 vezes. Só que o seguinte, tá? Muito cuidado, porque você tem um poder duplicado nessa questão. Só que muito, muito, muito cuidado mesmo para você não ficar presa em trabalhos, em situações que travam você. Aquela rotina de sempre, seguindo ordem de sempre. Tudo isso trava e prejudica aí você. Então evite, evite, evite ao máximo isso, porque isso vai acabar prejudicando muito e muito aí você, ok? Você pode até mesmo ficar um pouco depressiva, triste por conta aí disso. Não fique em lugares, situações ou pessoas que te prendem, porque isso suga. Remova toda a sua energia e disposição aí que você tem, ok? Ou seja, de maneira resumida, você precisa buscar a liberdade, buscar ambientes, pessoas, relacionamentos que te trazem aí um poder de liberdade de ser quem você é. Por exemplo, eu aqui trabalhando com a espiritualidade, eu posso fazer do jeito que eu quero. Se eu quiser atender uma cliente amanhã, eu marco ela para amanhã. Se eu quiser atender uma cliente agora, eu marco agora, se tiver um tempinho. Se eu quiser gravar um vídeo para o YouTube, eu vou gravar o vídeo que eu quiser. Isso me dá autonomia, entende? Se eu atender cliente, eu vou atender do jeito que eu faço, do meu jeito, entende? Então, isso me dá autonomia, me dá espaço para ser quem eu sou. Então, busque profissões aí, pessoas, lugares, situações, fica nesses lugares onde te permita ser quem seja você mesmo, ok? Vamos lá agora aí falar sobre os seus karmas na sua vida, os seus aprendizados, as suas missões de vida. Eu dei um corte no vídeo aí porque fizeram uma ligação para mim, acabou cortando o vídeo, tá? Então vai ter esse corte aí, me perdoa. Então vamos partir para questões aí dos karmas, dos aprendizados aí na sua vida. O que é isso? Karma, aprendizado, missão de vida. Nada mais é o que você veio fazer aqui na Terra. Qual o motivo de você ter reencarnado aqui? Basicamente, os karmas e aprendizados é isso aí que você veio fazer aqui na Terra. O que você veio? Qual o motivo da sua reencarnação? Basicamente isso, ok? Você tem karma na casa 2, 6, 7 e 8. Karmas, ou seja, lições de vida. Qual que foi o motivo de você vir aqui na Terra? Basicamente seria isso, né? Por qual motivo você quis reencarnar? Não necessariamente um karma, seria, não, eu quero reencarnar para aprender isso, isso e aquilo. Uma lição de vida, pode olhar mais ou menos dessa forma, tá? Então você tem missão de vida na casa 2, 6, 7 e 8. Falando na casa número 2, significa que você precisa aprender a ser mais independente de pessoas, nada de ficar muito apegado aos outros e ficar dependendo demais aos outros. Mas a casa número 2 da numerologia significa também que você precisa aprender a cooperar com os outros. Claro, você precisa aprender a ser independente, mas ao mesmo tempo aprender a crescer com os outros, entende? Você precisa aprender isso aí também. Precisa aprender a ter relacionamentos na amizade, familiar, trabalho, relacionamentos amorosos mais saudáveis com as outras pessoas. Buscar ter harmonia nessa área melhor, tá? É uma das missões de vida aí que você veio aqui fazer. Na casa número 6, tá? Cuidado com problemas na família, nas amizades, relacionamentos amorosos. A casa número 6, na numerologia cabalística, é uma casa aí que fala sobre questões de desequilíbrio na sua vida, emocionais e mentais, tá? Então, muito cuidado, você pode ter muita briga na família, na amizade, relacionamentos, enfim, ou ter um desequilíbrio emocional com você mesmo, né? Sabe aquela pessoa que é irritada, brava, ou tem bipolaridade, tem ansiedade? Basicamente, a lição de vida número 6 significa aprender a ter harmonia na sua vida, nos seus relacionamentos em gerais. Então você vê que a sua vida está desequilibrada, ou está tendo briga na amizade, no relacionamento, no trabalho, você precisa manter a harmonia, nada de ficar estressada, brava ou deixar suas emoções tomarem conta, porque isso vai acabar travando e prejudicando muito a sua vida no geral. Pode ser que em vidas passadas você, eu fui uma pessoa muito desequilibrada, eu fui uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva, muito brigona. Nessa vida eu quero reparar isso. Então, basicamente, lições de vida na casa 6
ele significa isso, ok? Passando aqui nas lições de vida na casa número 7, tá? Você precisa aprender a ter um autodesenvolvimento melhor. Cuidar mais de você, do seu corpo, da sua saúde, buscar um autodesenvolvimento espiritual, tá? Então, um desenvolvimento pessoal na sua vida profissional e quem você é, cuidando do seu corpo, da sua mente, mas também você precisa buscar o lado espiritual também. Eu vejo que o seu espírito tem a necessidade de você crescer e ficar independente de pessoas, mas também buscar o lado espiritual como auxílio, tá? Cuidado com o perfeccionismo também, porque lições de vida na casa 7, cuidado com o perfeccionismo de você apontar dedos na cara dos outros ou de você se cobrar demais, tá? Cuidado com autocobrança demais, isso vai acabar desgastando aí você. Você precisa aprender a superar aí em tudo isso, ok? Vamos falar agora sobre a questão do seu poder. Vamos falar antes de ir para o poder pessoal, vamos falar aí sobre a questão do outro karma que você tem, né? A lição de vida na casa número 8, para finalizar essas lições de vida. Você pode ter problemas com dinheiro, com apego material, tá? Então, cuidado. Se você for uma pessoa muito materialista, tem que desaprender a desapegar um pouco. Mas se você for uma pessoa que apega demais ao dinheiro, a bens, roupas, tem que aprender a doar mais e compartilhar com os outros. Mas também, por outro lado, se você for uma pessoa que não tem muito dinheiro assim, não tem uma boa renda, pode indicar que em vidas passadas você foi uma pessoa muito rica e que nessa reencarnação você escolheu vir mais pobrezinha, vamos dizer assim, para aprender a valorizar mais o emprego, o seu dinheiro. Não necessariamente que você vai ser pobre a vida inteira, mas até quando você aprender essa lição, você vai continuar aí com esse ciclo se repetindo. Claro que você consegue mudar, não se preocupa, basta você parar de repetir atitudes e situações que geram problemas viciosos aí na sua vida, tá bom? Vamos falar agora sobre a questão de cuidados para você tomar, tá bom? Cuidados aí para você tomar. O que seria cuidados para você tomar? Basicamente seria, poxa, imagine como se fosse uma lição de vida, só que não é algo que você veio aprender. É basicamente assim, antes de você reencarnar, os seus guias espirituais disseram, olha, você vai reencarnar, mas cuidado com isso, cuidado com aquilo. Seria um puxãozinho de orelha, entende? Então, aqui é meio que um complemento das missões de vida, tá bom? Antes de ir para o seu poder pessoal. Então, basicamente, tá? Vem trazendo a mensagem aí para você, cuidado com o seu ego, tá? Na casa número 1, cuidados para você se tomar, cuidado com a questão do seu ego, cuidado para você ser muito independente. Eu consigo, eu posso, eu faço tudo sozinha. Não, nem tudo a gente consegue fazer sozinha. Cuidado com o narcisismo seu ou achar que é o centro das atenções. Não quer dizer que você seja assim, mas tem tendência de você pecar nessa parte, fazer algum tipo de pecado ou errar nessa parte, tá? E cuidado aí com a casa número 9, que fala que você pode ser muito boazinha, você pode se doar demais para as outras pessoas e esquecer, cuidar de você mesmo, tá? Cuidado para você não doar demais para os outros e esquecer de cuidar de si mesmo. Continuando agora para finalizar, vamos falar aí sobre o seu poder pessoal, né? O poder pessoal nada mais é o que eu preciso saber do meu poder pessoal para eu ter sucesso na minha vida. Então, basicamente, é o seu poder pessoal, a sua energia, como se fosse um superpoder que você tem aí, que talvez você não saiba, que é o seu poder pessoal, o número de sucesso aí para você. Vamos falar, você tem aí um número de sucesso na casa número 7, que significa que você tem muito, muito, muito poder aí espiritual. Ou seja, se você fazer umas mandingas, uns trabalhinhos, uma simpatia com muita fé, é bem possível que você consiga aquilo que você quer de maneira muito mais fácil, tá? Então use isso ao seu favor. Aqui vem mostrando isso aí pra mim, tá? Você é uma pessoa que pode ser atraída por bastantes estudos e experimentos pessoais. Você pode ser muito curiosa, querer aprender
experiências novas, ter muita curiosidade com as coisas também. E isso fazendo você ser curiosa. E se eu fizer isso? E se eu tentar aquilo? Às vezes essa curiosidade que vai te levar ao seu sucesso. Então você é uma pessoa que tem uma mãozinha para magia, sim. Uma mãozinha, na verdade, uma mãozona aí no lado espiritual. Então se você aprender a estudar magia aí, bem possível que você vai ter bastante sucesso aí nessa área, viu? Então é algo assim, opa, eu vou ter sucesso nessa área aí. Então você tanto pode trabalhar nisso aí também, mas também pode usar isso ao seu favor para o seu crescimento pessoal, ok? Então esse aí foi o seu mapa numerológico. Um beijão, viu? Muito obrigada pela sua confiança e que Deus abençoe você.